Era uma vez uma porca-mãe e seus 3 leitões. 3 irmãos têm a mesma altura. Redondo, cor-de-rosa, com as mesmas caudas engraçadas. Durante todo o verão, os porcos brincaram na grama verde, se aqueceram ao sol, se aqueceram nas poças. Mas então o outono chegou. Um dia minha mãe disse que era hora de eles pensarem no inverno. Ela pediu que construíssem uma casa grande. O irmão mais novo disse que o inverno ainda está longe. O irmão do meio disse que construiria sua própria casa quando necessário. E o irmão mais velho decidiu construir ele mesmo a casa. Os irmãos mais novos e do meio não faziam nada além de jogar seus jogos. Ficava cada vez mais frio a cada dia. O irmão mais novo decidiu construir uma casa de palha. O irmão do meio achou que faria muito frio na casa de palha no inverno. Ele decidiu construir uma casa com gravetos e gravetos. À noite, seu alojamento estava pronto. Eles estavam muito orgulhosos de si mesmos e não se cansavam de seus edifícios. Agora eles estavam livres e podiam fazer o que quisessem. Eles decidiram ir até o irmão mais velho e ver que tipo de casa ele havia construído para si mesmo. O irmão mais velho estava ocupado construindo. Ele aplicou pedras, amassou argila e aos poucos construiu para si uma casa confiável e durável. Os irmãos mais novos encontraram o irmão mais velho trabalhando. Eles ficaram muito surpresos com o tipo de fortaleza que ele estava construindo. O irmão mais velho continuou a trabalhar calmamente. Os irmãos mais novos e do meio começaram a brincar e rir de sua casa. Eles estavam tão divertidos que seus gritos estridentes ecoaram pelo gramado. O irmão mais velho pediu para ficar quieto, pois o lobo podia ouvi-los. Os irmãos mais novos e do meio se divertiram ainda mais. Eles decidiram que o irmão mais velho era apenas um covarde. E os 2 bravos irmãos foram dar um passeio. No caminho, cantaram e dançaram e, ao entrarem na floresta, fizeram tanto barulho que acordaram o lobo que dormia sob o pinheiro. O lobo, insatisfeito e faminto, dirigiu-se ao local de onde vinha o grito de 2 porcos idiotas. Os irmãos caminharam alegremente e falaram sobre a facilidade com que lidariam com o lobo. E de repente eles viram um lobo vivo de verdade. Ele estava parado atrás de uma grande árvore. Ele tinha olhos muito malignos e uma boca enorme e dentuça. Os irmãos estavam tão assustados que suas caudas finas tremiam delicadamente. O lobo se preparou para pular. Ele estalou os dentes e piscou o olho direito. Os porquinhos de repente voltaram a si, gritando pela floresta. Correram para fugir. Levantando nuvens de poeira, eles correram cada um para sua casa. O irmão mais novo correu para sua cabana de palha e bateu a porta na frente do lobo. O lobo rosnou e exigiu abrir a porta. O irmão mais novo, com medo, não conseguia pronunciar uma palavra. Então o lobo começou a soprar. O telhado claro voou imediatamente para fora da cabana de palha. O lobo respirou fundo e soprou uma segunda vez, e a casa de palha voou em todas as direções. O lobo ficou encantado, estalou os dentes e se lançou sobre o irmão mais novo. Mas o porco habilmente se esquivou e correu. Ele correu para a casa do irmão do meio. Os irmãos conseguiram se trancar e se olharam consternados. O lobo ficou com raiva e começou a soprar. A casa está ligeiramente torta. O lobo soprou um segundo, depois um terceiro e depois uma quarta vez. Mas a casa ainda estava de pé. O lobo respirou fundo e soprou pela quinta vez. A casa estremeceu e desmoronou. Apenas uma porta ficou por algum tempo no meio das ruínas. Horrorizados, os leitões correram para a casa do irmão mais velho. O lobo correu atrás deles. Ele tinha certeza de que desta vez os porcos não fugiriam dele. Os leitões passaram rapidamente pela grande macieira sem nem mesmo bater nela. E o lobo não teve tempo de se virar e acertar a macieira, que o cobriu de maçãs. Uma maçã dura o atingiu entre os olhos. Um grande galo saltou na testa do lobo. Neste momento, os irmãos mais novo e do meio conseguiram correr para a casa do irmão mais velho e trancar a porta. O lobo correu para a porta, rosnou e exigiu abri-la. Os irmãos mais novos estavam com muito medo e não podiam dizer nada em troca. E o irmão mais velho sabia que ele e seus irmãos não tinham nada a temer em uma casa de pedra sólida. Então o lobo sugou mais ar e soprou assim que pôde. Mas não importa o quanto ele explodiu, nenhuma única pedra se moveu. E então ele olhou para cima e notou uma chaminé grande e larga no telhado.
Ele subiu cuidadosamente no telhado e começou a descer pelo cano. Os porcos ouviram um farfalhar. O irmão mais velho adivinhou imediatamente o que estava acontecendo. Ele rapidamente correu para o caldeirão, onde a água fervia, e arrancou a tampa. O lobo desceu pelo cano e caiu direto no caldeirão. Seus olhos se arregalaram para a testa. O lobo escaldado voou com um rugido selvagem e correu para a floresta. E os 3 porquinhos cuidaram dele e ficaram felizes por ter ensinado uma lição ao ladrão malvado com tanta habilidade. A partir de então, os irmãos e a mãe passaram a morar juntos, sob o mesmo teto. Em uma pequena fazenda, em densas moitas de bardana, a mãe pata encontrou um lugar aconchegante para construir seu ninho. Ela esperou que os filhotes eclodissem. Em uma manhã ensolarada, as cascas do ovo estalaram e pequenos patinhos fofos nasceram. Só sobrou um ovo, o maior que não queria quebrar. O pato começou a se preocupar se algo estava errado com ele. Ela sentou no ovo novamente e decidiu esperar mais um pouco. A mãe pato deu todo o calor que pôde. Ela achou que esse filhote deve ser o mais lindo, já que ela o incubou por tanto tempo. Logo um pintinho eclodiu do último ovo, mas não se parecia em nada com o resto dos patinhos. Era muito maior e suas penas eram cinza. A mãe pato ficou chateada ao ver um filho tão feio. Mas ela esperava que um dia ele se tornasse como seus companheiros. O resto dos patinhos riram dele. Eles o achavam desagradável e não queriam brincar com ele. Na manhã seguinte, a mãe pato foi com os filhos ao lago. Para sua surpresa, o patinho feio nadou tão bem quanto os outros. O pato então trouxe seus filhos para o aviário para apresentá-los à sociedade. Ela contou aos patinhos sobre as regras de comportamento com os habitantes locais. O pato apresentou sua ninhada ao Draco gordo mais nobre, mas ele atacou o patinho feio, e ela foi forçada a proteger seu filhote fracassado. Fat Drake mandou expulsar a aberração do quintal. A mãe garantiu que ele cresceria e se tornaria como os outros patinhos. Incapaz de suportar o bullying e a humilhação, o patinho feio deixou o galinheiro. Em busca de um lugar mais seguro, ele se deparou com um lindo lago, onde não havia ninguém. E o patinho decidiu ficar aqui para viver. O tempo passou. Apesar de sua solidão, o patinho feio fica feliz porque ninguém o ofende. E então, um dia, um lindo pássaro branco com um longo pescoço voou para seu lago. O patinho feio não sabia que espécie de pássaro era, mas olhou para ele com admiração. Ele a amava de todo o coração. Como um patinho gostaria de ser como este lindo pássaro branco? O inverno chegou e começou a nevar. O patinho feio viu neve branca pela primeira vez. Ele ficou encantado com a visão. Mas devido ao fato de o inverno ser muito nevado, era muito difícil para o patinho encontrar comida. Ele teve que andar pela vizinhança em busca de comida. Ele estava com frio e cansado. Então o patinho feio chegou à casa do fazendeiro. Quando o camponês viu um filhote magro e infeliz, teve pena dele. O fazendeiro decidiu que manteria o patinho com ele até que engordasse e amadurecesse. A primavera chegou. O dono cuidou muito bem do filhote e ele cresceu muito. O patinho já precisava de muito espaço, e o fazendeiro resolveu soltá-lo no lago. Parado na margem do lago, o patinho feio olhou para seu reflexo na água. E ele não podia acreditar no que estava vendo, ele não conseguia se reconhecer e pensou que havia alguém atrás dele. E então o patinho percebeu que o pássaro maravilhoso no reflexo é ele mesmo. Para comemorar, ele se debateu e nadou por todo o lago, de ponta a ponta. E de repente ele viu o mesmo lindo pássaro branco com um longo pescoço, que ele tinha visto uma vez antes. O patinho feio decidiu nadar para mais perto dela. Mas o belo pássaro não estava assustado, pelo contrário, ela sorriu e piscou, e juntos nadaram pelo lago. O patinho feio não conseguia acreditar na sua felicidade. Ao passar, um dragão gordo na margem do lago disse que nunca tinha visto um cisne jovem tão bonito em sua vida. Qual foi a sua surpresa ao descobrir que o patinho feio que uma vez dirigiu do galinheiro era um lindo cisne? Acontece que o patinho feio era um cisne desde o início. Um ovo caiu acidentalmente no ninho de um pato.
E quando o lindo jovem cisne voltou para casa, todos no aviário ficaram muito envergonhados por terem ofendido uma vez por causa de sua aparência.